Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vitrine Educacional. Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre teclas de atalho que vão melhorar o seu dia a dia aí no Excel. Teclas de atalho poderosíssimas, que vai otimizar muito o seu tempo. Então vamos lá. Antes de iniciar com as teclas de atalho, deixa aqui o seu like e ativa o sininho aqui embaixo para você ser notificado toda vez que eu postar um novo vídeo. Aqui nós temos as planilhas de janeiro, fevereiro e março, né, que são planilhas de vendas. Então, a primeira tecla de atalho que eu vou mostrar para vocês é a tecla para a gente poder navegar entre as planilhas sem precisar usar o mouse. Então, para navegar entre planilhas, vocês vão segurar a tecla Ctrl e em seguida vocês vão pressionar a tecla Page Down. Ó, o Page Down ele vai e o Page Up ele volta. Tá? Você tem que ficar segurando a tecla Ctrl e aí você só vai teclando, ó, Page Down. Eu estou na planilha de janeiro, ó. Vou segurar aqui agora o Ctrl e a tecla Page Down. Ó, foi para fevereiro, Page Down novamente, foi para março. Se eu teclar Page Up, ele volta para fevereiro. Page Up, mais uma vez, ele volta para janeiro. Então, essas são as teclas de atalho aí para navegação entre planilhas. Outra tecla de atalho. Se você precisa que apareça a data atual numa determinada célula do Excel, vocês vão fazer o seguinte. Por exemplo, eu preciso que aqui na minha célula B2 apareça a data de hoje. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é 7/11/2021. Então, se eu segurar a tecla Ctrl e pressionar o ponto e vírgula, ó lá, Enter, já apareceu a data de hoje. Vamos para mais uma. Aqui, essa planilha, ela tem mais de 1000 linhas. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu preciso selecionar essa coluna das filiais. Então, para selecionar ela inteira, somente a coluna de filial, eu vou segurar o Ctrl, o Shift ao mesmo tempo e vou dar um toque na setinha para baixo. Ó, eu vou conseguir selecionar até a minha última célula preenchida, que no caso aqui é a célula A1120. Agora, se eu quiser voltar, eu estou aqui embaixo, ó, na linha 1120. Se eu quiser voltar lá para a célula A1, basta eu segurar o Ctrl e teclar a tecla Home. Ó, Ctrl Home, ele volta lá para o topo da minha planilha. No caso aqui, ele voltou para o título. Se eu teclar agora Ctrl End, ele vai para o final, ó, ele vai para a última linha da minha planilha. Então, eu volto aqui com o Ctrl Home. Agora, se eu quiser selecionar um intervalo, por exemplo, aqui, eu quero da célula B3 até a B10, somente usando o teclado. Eu vou segurar, vou clicar aqui primeiro, onde está escrito vendedor, ó, na B3, vou teclar a tecla Shift e vou descendo com a minha seta, ó, setinha para baixo. Ó lá, eu tenho o controle do que eu quero selecionar. Eu vou selecionar aqui até a linha 10 e agora eu quero também até a coluna tipo. Então, eu venho com a setinha para a direita, continuo segurando o Shift e com as setinhas, ó, para a esquerda, para a direita, ou para baixo ou para cima, eu consigo selecionar o intervalo que eu quero. Agora, se eu preciso selecionar a minha planilha inteira, eu posso clicar dentro da planilha e teclar Ctrl T. Ó, o Ctrl T vai pegar ela inteirinha, inclusive a linha de título aqui em cima. Agora, se eu preciso selecionar somente dessa linha aqui, ó, onde eu tenho os meus títulos, né, filial, vendedor, até o final, como que eu faço? Então, primeiro, eu posso selecionar essa primeira linha aqui. Então, se eu for utilizar somente o teclado, eu vou segurar o Shift,
venho aqui com a minha setinha, ó, vou até a coluna de comissão e agora Ctrl Shift e setinha para baixo. Ó, Ctrl Shift e setinha para baixo, ele vai selecionar até a minha última linha preenchida. Se eu teclar Ctrl Shift setinha para cima, ele volta para a minha primeira linha aqui onde eu estava no início. Outra tecla arrasadora, gente. Por exemplo, eu preciso inserir algumas linhas aqui, ó, entre a linha 10 e a linha 11. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na minha linha 11 e poderia vir aqui no botãozinho de inserir linhas. Olha lá, ele inseriu a primeira linha. Só que eu preciso de várias outras linhas nesse mesmo local. Então, a partir do momento que eu já dei uma vez o comando, que foi de inserir linhas, se eu for teclando F4, 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 olha lá, ele vai repetindo a minha última ação, ou seja, de inserir linhas. Então, quanto mais F4 eu der, mais linhas ele vai inserir. Uma outra tecla que vai ajudar vocês e muito é a Ctrl 1. O Ctrl 1, ele vai abrir a janela de formatar células, ou seja, eu vou vir aqui, ó, só para abrir ela para vocês, essa daqui, ó, a formatar células. Aqui vocês têm a guia número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Então, ao invés de você ficar vindo aqui, né, clicando nesses controlezinhos para poder abrir essa janela, você simplesmente tecla Ctrl 1. Olha lá, o Ctrl 1, ele abre a janela de formatação de células. Outra tecla de atalho arrasadora é a tecla que copia o conteúdo anterior. Olha só, nessa coluna de filial, eu verifiquei aqui na minha planilha que todas as minhas filiais aqui, ó, da célula A4 até a A20, todos esses imóveis aqui fazem parte da região centro. Então, a partir do momento que esse primeiro já está como centro, se eu apenas selecionar até a linha 20, ó, usei aqui o Shift e setinha para baixo, selecionei até a linha 20, observem que o primeiro aqui já é região centro. Se eu agora teclar Ctrl D, ó, o Ctrl D, ele copia todo o conteúdo anterior, ó, ele pega esse conteúdo anterior e copia, preenche aqui a área que eu havia selecionado. Outra tecla de atalho que vai impressionar os seus gestores é a F11. A F11 é uma tecla de atalho própria para você construir gráficos. Então, aqui nós temos uma pequena planilha onde eu tenho as regiões e a quantidade de imóveis vendidos em cada uma dessas regiões. Se eu simplesmente clico aqui em cima dessa planilha, em qualquer lugar, e teclo F11, o Excel automaticamente vai criar uma nova planilha aqui embaixo com o gráfico. E aqui eu posso renomear, aqui ele apareceu para mim, gráfico 6, eu vou dar um clique duplo aqui embaixo e vou renomear para quantidade de imóveis. O título do meu gráfico também é interessante que vocês mudem, vou colocar aqui, ó, quantidade de imóveis vendidos. E está aqui o gráfico construído automaticamente a partir da nossa planilha aqui de quantidade de imóveis. Outra tecla de atalho que vai otimizar muito o seu tempo é a tecla de atalho para a gente formatar, tanto aqui no caso, as colunas preço e comissão para o formato de moeda. Isso utilizando somente o teclado. Primeiramente, eu vou precisar selecionar essas duas colunas da minha linha 4 até a última linha. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou selecionar aqui segurando
o Shift e setinha para direita. Agora, Ctrl Shift e setinha para baixo, para eu poder selecionar essas duas colunas até a última linha preenchida. Então, vamos lá, Ctrl Shift e setinha para baixo. Olha lá, selecionei. Selecionou, para converter isso aqui agora para moeda, eu vou teclar o Ctrl, o Shift e o cifrão. Olha lá, Ctrl Shift e o cifrão, ele automaticamente já formatou os valores para o formato de moeda. Outra tecla poderosa que pode te ajudar muito é a tecla de atalho para copiar um padrão. Olha só, nesse exemplo a gente tem vários nomes com sobrenome e aqui eu gostaria que ele me trouxesse somente o último nome que tiver escrito aqui. Então, por exemplo, aqui eu quero Ramires, aqui eu quero somente Ramos, aqui eu quero somente Valdez e assim sucessivamente. Então, eu começo ensinando o Excel. Então, aqui nesse primeiro caso, está lá Alda Carvalho Ramires. Aqui eu vou digitar Ramires. Muito bem. Agora, eu preciso que o Excel entenda que para os outros nomes também eu só quero o último nome. Então, eu vou utilizar uma tecla de atalho aqui para selecionar até a linha ali embaixo, a linha 14, né? Que é a linha do Diogo Faustini. Eu vou usar aqui, ó, o Shift, setinha para baixo. Eu vou aos pouquinhos. Então, tá aqui, selecionei. Shift, setinha para baixo. Selecionou? Agora eu vou teclar o Ctrl e a letra E. Ó, o Ctrl E, ele, como num passe de mágica, ele já vai pegar o último sobrenome aí de cada nome. Então, tá aqui, ó. Aqui ele trouxe só o Ramos, aqui ele trouxe o Valdez, aqui ele trouxe o Pacheco, aqui o Mendonça, ou seja, o último nome aqui que consta dentro da célula. Ainda falando em cópia de padrões, a tecla de atalho Ctrl D, ela também pode ser utilizada para copiar fórmulas. Então, olha só, aqui nessa planilha nós temos os produtos, a quantidade comprada, o preço unitário. Aqui eu vou utilizar uma fórmula simples para fazer a multiplicação do valor unitário pela quantidade. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar igual o valor unitário vezes a quantidade. Muito bem. Agora, eu preciso que essa fórmula que eu coloquei seja copiada para as outras linhas também. Então, aqui eu vou selecionar essa coluna inteira, estou utilizando o Shift e a setinha para baixo. Em seguida, eu simplesmente teclo Ctrl D. Pronto, ele já calculou para as outras linhas. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o valor líquido. Aqui, no caso da mesa, né, o valor total aqui deu R$300, só que nós vamos ter um desconto de 5%. Então, aqui no valor líquido, eu vou fazer o cálculo para calcular aí quanto que é os R$300 com 5% de desconto, para saber quanto que a gente vai pagar. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer igual ao valor total, menos, porque é um desconto, o valor total vezes os 5%. Olha lá, deu o resultado. Agora, eu preciso que esse mesmo cálculo seja feito para todas as outras linhas. Então, aqui eu venho, seleciono, Shift setinha para baixo e Ctrl D. Tá feito. Tá copiado a fórmula automaticamente para as outras linhas. E a última tecla da temporada é a Shift mais F2. Essa tecla de atalho vai permitir que você insira um comentário na célula. Então, por exemplo, vamos imaginar que este imóvel aqui, ó, da região centro, da vendedora Simone, apartamento, esse imóvel, ele está em fase de negociação. Então, eu gostaria de colocar um comentário, por exemplo, nessa célula aqui, ó. Então, eu clico na célula, seguro a tecla Shift e pressiono a tecla F2.
automaticamente ele vem com uma caixinha de comentário, né? Provavelmente ele já vai vir aí com o nome de registro aí de quem está registrado no software. No caso aqui, eu que sou assinante do software, já apareceu ali para mim meu nome, mas eu posso apagar sem problema algum. Clicando aqui dentro, eu vou colocar imóvel em fase de negociação. Clico fora, tá lá o meu comentário. Na hora que eu passo o mouse sobre a célula que tem um comentário, o comentário ele é exibido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e aqui nos comentários eu vou deixar o arquivo com a listagem de todas as teclas de atalho que foram utilizadas nesse vídeo. Até a próxima!